eu estou dando um recado às autoridades brasileiras. Muitas e muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. O Brasil vai parar, gente. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. Irão viver o que já foi dito. Agora chegou a hora de acontecer. Um espírito de justiça e equidade. A balança da justiça e da equidade. Vocês pensam que eu viro loucura? Não. Vocês irão ver loucura ainda. Vocês irão ver coisa louca. Prepare-se para a hora do impacto violento. Mas Deus colocou no coração e na mente de Donald Trump somente o Brasil. Se eles não retroceder, o Brasil vai parar em breve. As autoridades brasileiras serão pegos de surpresa. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 16 de julho, mais uma vez tomado por Deus, entregou uma forte profecia. Assim como tem se cumprido em dias e hora o que ele tem revelado da parte de Deus para esta nação, o Senhor alertou as autoridades brasileiras que este país vai parar se eles não recuarem. Deus avisou que todos serão pegos de surpresas. Chegou a hora do confronto. A justiça divina descerá sobre esta nação. Confira esta poderosa profecia. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu tenho andado no êxtase de Deus e feito, por ordem de Deus, uma retrospectiva desses últimos, praticamente, são 3 anos, quase 3 anos, que eu iniciei essa live. E vendo da primeiro sonho que Deus me deu, e vendo todos os outros de lá para cá, eu só tenho aqui louvar a Deus por este dom que Deus me deu. E hoje, se eu for olhar dentro dos olhos de vocês, eu diria o seguinte para vocês. As coisas, quando for se agravando, eu venho aqui e vou alertar vocês que vai se agravar. Né? Quando as coisas for piorando, eu venho alertar para vocês quando for piorar. Mas, por quê? Porque uma libertação do território nacional brasileiro, já falei centenas de vezes, vou falar de novo, não se dá com flores. Amós 3,7 diz assim, Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo e seus servos profetas. Então, sempre por antecedência, tá? E, mais uma vez, eu vou falar coisas, eu não sei nem se vou falar por antecedência, porque Deus disse, olha, Reginaldo, você e as pessoas da sua live, vocês e as pessoas da sua live irão viver o que já foi dito. Agora chegou a hora de acontecer. Hoje é 16/7/2025. Quantas coisas de 10 dias para cá aconteceu? 7 meses atrás? Mais ou menos 9 meses, mais ou menos novembro e dezembro de 2024. Novembro e dezembro de 2024, eu disse diversas vezes. Pode existir centenas de países no mundo, cada um com a sua importância. Mas Deus colocou no coração e na mente de Donald Trump somente o Brasil. Era como se tivesse colocado um espírito de loucura, somente era o Brasil. Acontecendo justamente o que em novembro e dezembro de 2024, em diversas lives, foi dita detalhado. Deus colocou no coração, na mente de Donald Trump, somente o Brasil. Ele vai vingar. É um
É um sentimento que o Espírito foi colocado dentro dele. Você lembra de Faraó? Deus colocou um espírito em Faraó para que ele endurecesse o coração e tentasse impedir o povo de Deus sair, deixasse de ser escravo. A mesma coisa acontece com Donald Trump. A mesma coisa. A mesma coisa. Você acha que aqui no território nacional brasileiro tem alguém que ultrapassa todos os limites? Você acha que tem alguém que manda ou desmanda? Ou na Venezuela tem alguém? Ou na Alemanha tem alguém? Ou na China tem alguém? O que Deus colocou no coração desse homem chamado Donald Trump é pior, 100 vezes, do que todos eles juntos. O que Deus colocou no coração desse homem chamado Donald Trump é pior, 100 vezes muito do que Venezuela, do que China, do que Alemanha, do que de qualquer país, do que Hamas, né, do que Teherã, essas coisas todas. É pior, 100 vezes. Mas só que da parte boa. Um espírito de justiça e equidade. A balança da justiça e da equidade. Não adianta Rede Globo, qualquer outro que seja, ou qualquer membro do governo, não adianta dizer o seguinte, mas a briga dele não é por tarifa ou por produto que está sendo assim. A briga dele e a exigência dele é por Bolsonaro. Isso está errado. Não adianta vocês dizer 1 bilhão de vezes que está errado. Vai continuar sendo por Bolsonaro. Não vai ceder. Não tinha como e não tem como, gente, o Brasil se liberta se não for assim. Não tem como, não existe possibilidade nenhuma. Aí o Tarcísio foi, se reuniu, tal, não tem jeito. Não era nem para ter feito. Tudo que fez ali, com todo respeito, não era para ter feito. Não era para ter. Vocês têm que entender, viu, governador Tarcísio? Você tem que entender, todos vocês, que não tem uma autoridade aqui no Brasil que possa fazer nada. Essa glória é de Deus. E Deus não vai dividir essa glória com ninguém. Porque se Deus não senta o Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos, estava todo mundo preso, Bolsonaro estava preso, estava tudo acabado. Porque ele está lá. Porque Deus prometeu. Novembro e dezembro, ele vai ganhar as eleições, ele vai sentar na cadeira presidencial, não existe nada que possa impedir esse homem. E quando ele sentar, todo mundo vai dizer que ele está louco. Não está acontecendo agora, não. Porventura não está acontecendo agora, não. Eu não estou dizendo que foi dito ontem, não. Estou dizendo que foi dito há 9 meses atrás. E foram ditos dezenas e dezenas de vezes, eu repeti na live, como eu estou falando agora. Não tinha como. E não existe como, gente. Não tente me perguntar que não existe como o Brasil passar por uma libertação sem vocês dizer, não tem como. Mas Deus disse, aquele que está em mim não parecerá um fio de cabelo da sua cabeça, eu darei escape. Mas eu quero dar um recado de Deus. O problema de Donald Trump no Brasil é o presidente do Brasil e o ex-presidente. É o presidente do Brasil e o ex-presidente. Mas, na cabeça dele só tem uma coisa, Jair Messias Bolsonaro. E ele não vai mudar. Mas isso eu não estou dizendo hoje. Foi dito novembro e dezembro, centenas de vezes de 2024. Tá lá, é só olhar as lives, tudo de novembro e dezembro, você vai ver, de 2024. Só olhar. Eu não vou aqui agradar a A e a B e a C e dizer uma coisa que não vai acontecer. Não vou para agradar, não. Não vou. Especulação, sabe? O Brasil vai parar, gente. Se não retroceder e não aceitar as exigências de Donald Trump, o espiritual manda alertar as autoridades brasileiras que o Brasil vai parar. E ele não vai ter pena e nem misericórdia. E se não for assim, é igual a Moisés libertando o povo do Egito. O povo chegou para Moisés e disse, você nos tirou do deserto, lá você tirou lá do Egito para passar fome, aqui saudade dos alhos e dos pepinos. Tem pessoas que querem ser, quero que o Brasil seja liberto, mas eu quero que seja flores, não será flores. Ontem à noite, Deus não vai abrir mão. Se vocês pensam que vocês viram loucura ainda por parte de Donald Trump, vocês pensam que eu viro loucura? Não. Vocês irão ver loucura ainda.
Vocês irão ver coisa louca. O dia 15, eu não estou misturando, hein? Vamos esperar a data do dia 22. Hoje aconteceu tanta coisa. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje teve aquela reunião do presidente do Congresso, do presidente do Senado, com várias autoridades, muitos aí. E parou o Congresso Nacional e está gerando um conflito muito grande entre os poderes. Começou. E aí, aquilo que vocês acham que não acontece, vai acontecer. Vai acontecer. E se eu sou profeta, prepare-se para a hora do impacto violento de 1 milhão de quilômetros por hora. Tá? 100 milhões de quilômetros por hora. Prepare para a hora do impacto. Por quê? Porque o que Deus colocou no coração de Donald Trump foi o seguinte: ele não vai mudar. Bolsonaro, elegível, votos impressos, essas coisas que ele pediu. Deixe o Bolsonaro em paz. Se não começar, ele tem tanta coisa ainda para divulgar, etapa por etapa. Quem se lembra que em novembro e dezembro também, eu dizia que eu vejo documentos, caixas e caixas, dossiês nos Estados Unidos. E eu também vi Eduardo Bolsonaro, novembro, indo aos Estados Unidos. Eu vi ele indo no avião e levando documentos com ele. Era como se ele fosse se refugiar no Brasil. Foi em novembro de 2024. Quem se lembra? Vai colocando eu aí, porque o povo precisa saber que vocês assistem a live há muito tempo. Isso foi em novembro de 2024. Eu sabia, porventura, em novembro de 2024, que Eduardo Bolsonaro ia pegar um avião, levando tantos e tantos documentos para lá, e iria pedir asilo político lá. Eu sabia disso lá. Eu sabia disso. Novembro de 2024. Ixi, se eu estou sabendo, é informação privilegiada, hein? E nem ele sabia. Isso é Deus. Isso é Deus. A coisa privilegiada que eu vou dizer para vocês agora, para as autoridades brasileiras, porque eu amo o Brasil, não batam de frente com esse homem. Eu quero dizer que nesses dias vocês irão ouvir esse nome, fileira de dominó, o que foi dito dezenas e dezenas de vezes em novembro de 2024. Esses dias vocês vão ouvir fileira de dominó. E é muito mais assustador do que qualquer um da esquerda brasileira possa imaginar. Vai surpreender até a direita. A própria direita vai dizer assim: não, nós não pensávamos que isso ia chegar a esse ponto. Não vai chegar. E eu estou dando um recado às autoridades brasileiras. O espírito que tem nesse homem é de ousadia e de loucura. Todas as pessoas, da parte boa, que vai ser ousado. Muitos vão dizer que ele está louco, mas é ousadia. Todos aqueles, isso eu disse em 2024, novembro, quem se lembra agora, lá vai. Todos aqueles que fizer acordo com o Brasil vão virar as costas para o Brasil. Novembro e dezembro disse umas 50 vezes. Deus mandou dizer a coisa que me acontece, que não me acontecia antes. É uma presença sobrenatural. Parece que eu estou subindo da cama. Eu estou na cama e parece que vem uma presença que me faz levitar, sabe? E eu fico com medo de cair, porque eu vejo que eu estou alto da cama e essa presença é muito forte. E eu não sentia isso antes. Eu comecei a sentir de uma semana para cá. Eu não senti isso antes. Isso está me preocupando, eu confesso a vocês. Mas aí vem a voz e a presença, a voz diz: Reginaldo, diga à nação brasileira que eu não tirarei do coração de Donald Trump a sede de justiça pelo território nacional brasileiro. Que será duro essa libertação. Mas será um golpe. Existe um dos golpes, que o golpe que você falou há 9 meses atrás, que seria com um golpe só, seria desarticulado tudo. Todos aqueles que fecharem acordo com o Brasil abandonarão o Brasil. Autoridades, escute esse profeta. Busque a forma de diálogo, por favor. Sabe, é Deus que me manda falar. E pela uma nação que Deus não quer que sofra. Mas existe algo que Deus não vai voltar atrás, não tem acordo.
Isso está na mão de Donald Trump. Existe algo que ele não volta atrás. Ele quer e ele vai conseguir. Deus dá lá na mão dele. Deus dá lá na mão dele o seu adversário. E será destruído de uma maneira muito feia. Todos os adversários dele ao redor do mundo serão entregues na mão dele e será destruído de uma maneira muito feia. E Deus chegava e dizia: Reginaldo, diga que ele não vai fazer rodeios. Não é tarifa comercial, não é preço comercial, não é exportação. Ele vai dizer: rapaz, não tem nada disso. Eu quero Jair Messias Bolsonaro. Se eu não tiver, eu tenho uma caixa aqui de documentos que já foram investigados, já foram comprovados. São coisas que ele já sabe, mas ele não ainda divulgou. São coisas que o Pentágono, o FBI, a Casa Branca sabe, mas eles não divulgou. Ao senhor me diz: Reginaldo, ele vai soltar pouco a pouco. Vai ser uma bomba a cada dia. Uma bomba a cada dia. E aí, gente, eu vejo aqui escrito na tela, de novo, o número 15. Mas esse número 15 quer dizer 15/8. 15/8. Esse número 15 quer dizer 15/8. Se prepare para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não vai parar. As investidas do território americano contra o Brasil não vai parar. Ele não vai ceder 1/1000 e ele vai prevalecer sobre o Brasil. Deus determina e diz categoricamente que os Estados Unidos prevalecerão sobre o território nacional brasileiro. Muitas e muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. Muitas e muitas e muitas autoridades do Brasil serão pegas de surpresa. O que eu vejo aqui na tela é o escrito aqui, que eu vejo escrito da parte espiritual, tá? Eu vejo aqui, ó, um dedo de Deus escrevendo na tela. Eu vejo o nome destruição. Destruição. É preciso fazer o que vai acontecer entre Estados Unidos e Brasil. Muitos e muitos países virarão as costas completamente para o Brasil. E aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou ficando doido, hein? Eu estou vendo escrito aqui. Aquilo que não aconteceu desde a Segunda Guerra, que não aconteceu sobre o território nacional brasileiro, nem na Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo aqui, eu estou aproximando para ler. Vai acontecer no território nacional brasileiro. Se tem Deus na minha vida, vocês verão, hein? Se tem Deus na minha vida, se isso aqui que eu estou lendo na tela do computador é Deus que está escrevendo, vocês verão. Diga para eles que tentem entrar imediatamente em acordo, porque senão quem pagar para ver, vai ver. O que não aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial no Brasil vai acontecer, menino. A data de hoje é 16/7/2025, hein? São 22/12, sim. 22/12 do dia 16/7/2025. Entra imediatamente, né, com acordo. Eu vejo o nome embaixada acabada, embaixada destruída. Como se não tivesse diálogo, porque a dureza que Deus colocou no coração de Donald Trump é pior do que todas as gente ruim de cada um dos países, mundialmente falando, mais dura milhões e milhões e milhões de vezes. Você entendeu? Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.